Pronto, irmãos, só alguns pontozinhos aqui que eu gostaria de falar, né? Quando a gente começou a cogitar essa questão de fazer esse encontro de casais, devido ver a necessidade de nós termos na igreja casamentos fortalecidos, porque é possível sim, nesse mundo de hoje, nós termos casamento fortalecido sim, né? Porque nós temos Jesus como cordão, né? Como nossa terceira dobra na nossa relação, né? Então, assim, a gente vê muitas dificuldades e muitos problemas no casamento. Mas por que essas dificuldades? Porque o casamento, ele é a união de dois pecadores. Então imagine duas pessoas, pecadores, vivendo juntas, com educações diferentes, famílias diferentes. Com certeza em determinado momento vão vir os BOs da vida, vão vir os problemas da vida, né? Só que o casamento cristão, ele tem uma coisa que é positiva. O casamento é a união de dois pecadores, mas com um propósito divino. E é isso que faz toda a diferença no casamento cristão. É esse propósito divino, é esse cordão de 3 dobras, né? Nós temos um manual. É a Bíblia Sagrada, e aqui é o segredo, aqui está todo o conselho, todo o segredo para um casamento bem sucedido, para um casamento feliz, né? Você não deve cuidar e tratar o casamento do jeito que você quer, não. O casamento não é para ser do jeito que você quer, do jeito que você pensa, não. Você tem que cuidar do casamento à luz da Bíblia. Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós realmente tratarmos o casamento como um princípio, uma ordenança, o matrimônio é uma ordenança que realmente tem que dar certo, tem que ser honrado. Se a gente priorizar isso nos nossos relacionamentos, não tem como dar errado. Se realmente você quiser obedecer a Deus, você quiser fazer tudo para poder dar certo, para poder glorificar a Deus através da sua vida, do seu casamento, vai dar certo, não tem como não dar certo, né? Mas para isso a gente tem que colocar acima de tudo o quê? Jesus como centro. Jesus tem que ser o centro do casamento. Primeiro ponto para um casamento bem sucedido, irmãos, é você ter uma vida piedosa, você ter uma vida consagrada, você querer acima de tudo obedecer à palavra de Deus, querer viver para a glória de Deus. A gente vê Mateus 7, o versículo 24 a 27 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmão, as mesmas condições vieram sobre a casa construída, alicerçada sobre a areia, e sobre a casa construída, alicerçada sobre a rocha. As mesmas condições, o vento, tudo, né? O transbordar os rios, soprar os ventos, veio chuva sobre as duas casas. Mas uma, ela prosperou, ela ficou firme, porque ela estava alicerçada em Cristo, que é a rocha inabalável, né? Então, se os nossos casamentos estiverem alicerçados em Cristo, pode vir a tribulação que for, as tentações que for, o diabo pode infernizar de toda forma que for, mas ele vai prosperar, o casamento vai vencer, vai continuar vitorioso, e as dificuldades vão ser eliminadas, porque Jesus é quem sustenta, é que é a rocha firme e inabalável. Como diz Eclesiastes 4:12, se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Segredo do casamento está como, irmão? É a terceira dobra, é Jesus, é a dobra forte, é a rocha firme no casamento. Ter a vida piedosa, consagrada ao Senhor, é o passo número 1. Eu quero dizer uma coisa: a irmã pode ser linda, maravilhosa, entendeu? Mas se o marido não tiver o temor do Senhor, ele pode ainda trair a mulher, porque ele não tem o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
certo? O mais importante é a gente ter a vida consagrada e o temor do Senhor nos nossos relacionamentos. Recentemente, uma pessoa veio me perguntar o que é que eu achava, qual seria assim um grande problema que às vezes eu via nos relacionamentos, né? E aí, a primeira coisa negativa que às vezes atrapalha é a questão da vida espiritual. Não tem como, é impossível você não estar bem com Deus, estar bem no seu casamento. Se você diz, não, eu estou bem no meu casamento e você não está bem com Deus, mentira, não está. É impossível, é impossível. Irmão, o cristianismo começa dentro da sua casa. É sua esposa quem sabe todos os seus defeitos, ela quem convive com você. Não adianta você dar glória a Deus dentro de um culto e dentro da igreja ser grosseiro com a esposa, não. Dentro de casa ser grosseiro com os filhos, não. Cristianismo começa dentro da casa. É a mulher respeitando o marido, é o marido honrando e amando a esposa, sofrendo pela esposa com amor sacrificial. Começa dentro de casa, certo? Então o primeiro foco é esse: vida cristã, consagrada e piedosa. Primeiro foco. Sem isso, já começa ruim. Segundo, o altruísmo. Irmãos, nós devemos casar para fazer o nosso cônjuge feliz e não para nós sermos felizes. Esse deve ser o nosso foco, certo? O marido deve amar a esposa com amor sacrificial e incondicional. 1 João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia manda o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Eu te pergunto, marido, você está amando a sua esposa desse jeito? Porque o amor de Cristo, ele é sacrificial e ele é incondicional. Você não pode dizer assim, não amo não, porque a minha esposa não é boa para mim não. E você era bom para Jesus? Ele morreu pelos seus pecados, você não merecia não. Mas mesmo assim ele te amou a ponto de derramar o sangue dele por você. Pois você deve amar a sua esposa com esse amor sacrificial, incondicional. Você achando que ela merece ou não, você deve amá-la, porque a Bíblia manda, Deus manda você amá-la dessa forma, honrá-la dessa forma. E a mulher deve se submeter da mesma forma. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, marido, é maravilhoso você fazer a sua parte. A mulher vai querer submeter com maior alegria, porque qual é a mulher que não quer se submeter a um marido que ame de uma forma incondicional? Lógico que ela vai se submeter com alegria, da mesma forma que nós, a igreja, se submete com alegria a Cristo. Nós, mulheres, devemos nos submeter e respeitar nossos maridos com alegria, tratá-lo com respeito. Mas eu quero dizer uma coisa: quando eu falo de altruísmo, eu falo de entrega, eu não falo de troca. Eu vou fazer porque eu vou receber, eu vou fazer minha parte para o meu marido me dar a parte. Não, porque Deus deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Então você deve fazer incondicionalmente, certo? O marido deve fazer porque Deus manda ele amar a esposa com amor sacrificial, e a mulher deve respeitar porque Deus manda a mulher honrar o marido. E quando você faz a sua parte e ela faz a parte dela, certo? Tudo está certo. Nenhum deve fazer por troca. Meu marido não faz, faça você. Deus manda, faça. Minha esposa não faz, faça você, marido. Faça a sua parte por Cristo, faça, porque é assim que Deus quer. Então, importante saber que Deus, Ele quer que no nosso relacionamento nós sejamos servos uns dos outros. Nós sejamos servos e não senhores, cada qual querer o seu melhor, entendeu? Então, essa questão de você deve ver dentro do relacionamento os seus deveres e não os seus direitos. O que acontece? Muitas vezes a gente vai conversar com a pessoa, com o casal, mas é porque ele não está fazendo isso e ele tem a obrigação de fazer, é o meu direito. Pare de apontar os seus direitos, olhe para os seus deveres, deixe os direitos para lá. Veja os seus deveres enquanto esposo, veja os seus deveres enquanto esposa. Enquanto um estiver apontando o dedo para o outro, nada sai do canto. Veja, se você é cristão, tem que obedecer a palavra de Deus, e esse manual é para o nosso bem, irmãos.
É o segredo para o nosso bem, é o sucesso de um casamento feliz. E nós devemos, no nosso relacionamento, espelhar para esse mundo de trevas que está cheio de divórcio, de casamentos errados, de homofobia, de tudo que a gente vê, todos esses destroços aí. A gente tem que espelhar para esse mundo que o casamento cristão é diferente. Deus quer que a gente mostre nos nossos lares essa união de Cristo com a igreja, que o nosso casamento possa refletir, possa ser testemunho para esse mundo de trevas. Então, a primeira coisa que é base para um casamento feliz é a vida piedosa, a vida consagrada, usar a Bíblia com o temor do Senhor. O segundo, irmãos, é o egoísmo. O segundo, irmãos, é o altruísmo, certo? O segundo é o altruísmo. A gente fazer aquilo não porque para ser beneficiado, não para ser feliz, não porque temos direitos, mas a gente olhar os deveres, os nossos deveres. Outra coisa, irmãos, que nós devemos ter muito em mente é a questão da comunicação dentro do relacionamento. Muitas vezes acontecem problemas no nosso relacionamento devido a uma má comunicação. Às vezes a gente fala de melhor com os de fora do que com os de dentro. Às vezes tu está dentro do trabalho e tu se submete ao teu patrão dizendo amém para tudo que ele fala. Às vezes é uma coisa até errada, mas tu diz amém para ele. Quando é teu marido dentro de casa, é grosseira, fala grosseiro, vai responder. Que é isso? Vai ser todo atencioso com os de fora, e dentro de casa vai ser grosseiro com a esposa e tudo. E da mesma forma, o marido também com a esposa. A gente tem que saber como se comunicar, né? A gente não deve acusar. Ah, você fez isso? Pergunte se você tem dúvida. Saiba como falar. Fale de uma forma tranquila, né? A gente vê que muitas vezes, como a Bíblia diz, né? Fala aqui, Tiago 1,19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Às vezes vem o bateu, levou, falou, bufo, já vai respondendo sem nem pensar. Então a gente tem que pensar antes de falar. Se está com raiva, respira fundo, conta até 10, se tranquiliza, deixa para responder depois, para conversar depois, quando passar um pouquinho mais essa situação desagradável de raiva. Mas vamos pensar antes, porque, irmãos, as palavras são como flechas lançadas, que depois que você fala, não tem mais como você voltar atrás. E às vezes criam feridas que são terríveis, para depois sarar e cicatrizar. Algumas nunca cicatrizam, né? Então a gente tem que pensar muito antes de falar e como vai falar. Provérbios 15, 1 e 2 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãs, recentemente eu passei isso aqui vale não só para os casais, mas para o nosso relacionamento do dia a dia. Recentemente eu liguei, por uma situação do meu trabalho, eu liguei para uma pessoa para saber da informação. E ela tinha colocado a informação nos grupos de WhatsApp, né? E eu não tinha visto, muita informação, muito grupo, eu sem tempo, não vi. E assim que eu fui perguntar para ela, que eu liguei para ela, ela foi super estúpida comigo. Ela foi estúpida demais, foi muito grosseira. Aí eu entendi o lado. Ela disse: olha, eu já coloquei tudo lá, eu não vou ficar respondendo, se quiser veja e tal e tal. Aí ela dizia: eu já passo o dia trabalhando e tal, e tenho um filho autista, e quando eu chego em casa já é problema, tananã, tananã. Aí eu simplesmente só fiz assim: tá bom, eu entendo, depois eu vou dar uma olhada, desculpa, eu não sabia, desculpa. Irmãos, quando eu fiz isso vale para qualquer relação, não só marido e mulher. Ela imediatamente, ela veio me pedir desculpa e foi me responder tudo na maior delicadeza do mundo. Mas por que ela me pediu desculpa? Porque simplesmente eu pedi desculpa para ela e usei de uma palavra branda. Ela foi altamente estúpida, mas eu entendi a situação dela, a luta dela e tal, e ali eu tive empatia com ela, né? E ela viu que estava sendo grosseira e pronto. E às vezes isso vai nos nossos relacionamentos dentro de casa, em todo tipo de relacionamento, né? A palavra branda, ela quebra os ossos. Às vezes você, botando uma palavra branda, sendo calma, sabendo fazer o silêncio, irmão, vale muito, vale ouro, irmãos. O silêncio vale ouro. Às vezes a gente tem que se calar. Às vezes se calar é o remédio. A melhor coisa às vezes é o silêncio, né? Então a gente tem que saber dosar essas situações do dia a dia.
Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder. Então é isso, a gente tem que pensar, vamos ver como é que a gente vai responder, pensar antes de falar, usar palavras brandas, né? Não ser prontos a falar, a gritar, a se irar, a brigar, entendeu? Ter um espírito mais manso, né? Uma outra coisa também para o relacionamento, irmão, é em questão da empatia, certo? Da empatia, eu vi a situação, me fez lembrar Eucana. Em 1 Samuel 1:8, diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Irmãos, o que é empatia? Irmãos, o pastor Glauco falou aqui, a natureza da mulher é diferente da natureza do homem. A mulher ela é mais sensível. Então, às vezes, a mulher está doente, está entendendo? Procure perguntar como é que está. Às vezes, como é que foi, minha filha, o dia a dia aqui dentro de casa com as crianças? Né? Então, a mulher tem uma natureza mais sensível. Você vê aqui que Eucana perguntava como era que Ana estava. Você está triste? Né? Eu me lembro, por exemplo, se eu sinto qualquer coisa, meu esposo fica ali preocupado, perguntando como é que eu estou, se estou melhor, entendeu? Então, assim, isso faz você se sentir amada, faz você se sentir querida, vê que você não está só. Então, irmãos, às vezes o homem tem uma natureza mais insensível, às vezes ele não faz por maldade, mas procure ser atento, porque a mulher ela é mais sensível a detalhes pequenos, que é importante no trato do dia a dia. Então, isso é muito importante dentro do relacionamento. A gente nisso tem que evitar os maus hábitos também, irmãos. Veja bem, eu vou falar aqui uma coisa que não deve acontecer, mas vamos lá. O esposo vocês vão ao banheiro, vão utilizar o banheiro, e uma pessoa pega, o homem urina na tampa do vaso sanitário e deixa lá o vaso sanitário urinado, para depois a esposa chegar lá e sentar. Poxa, irmãos, custa você limpar ou então ter cuidado com isso? A esposa não gosta que o marido durma de pé sujo. Aí o marido vai, chega em casa todo suado, deita logo na cama e com os pés sujos. Está entendendo? A esposa chega e diz assim para o marido: meu filho, olha, depois que você almoçar, eu lavo as louças com o maior carinho, mas por favor, coloca o prato na pia. Eu te pergunto, marido, te custa tu pegar e botar esse prato na pia? Sinceramente, a tua esposa vai ver quando tu fazes essas pequenas coisinhas, a tua esposa só vai ver assim: poxa, ele se preocupa comigo, ele quer me ver feliz, ele quer me agradar. Aí a esposa viu que o marido fez isso, é o que a esposa diz: ô amor, muito obrigada, amor, por me ajudar, viu? Valeu. Tá entendendo? Então, assim, um feedback, mas um se importando com o sentimento do outro. Empatia. Casamento é empatia, casamento é entrega. Então, isso é importante dentro de um casamento. Elogiar é importante dentro do casamento. Maridos, vocês não sabem, mas a mulher, quando está fazendo comida, pelo menos eu, irmãos, eu faço tudo para o meu marido gostar da minha comida. Irmãos, quando ele diz que minha comida é melhor do que a do restaurante tal, eu me sinto, sinceramente, entendeu? E aí faz com que cada vez eu queira caprichar mais. Então elogie sua esposa. Ah, mas é a obrigação dela cozinhar bem. Ela podia não cozinhar bem. Quando ela vai fazer aquilo ali, ela vai fazer pensando em você. Cada temperinho ali tem um tempero do amor, tem um detalhe do amor. Então, elogie a comida que ela fez. Elogie se as crianças estão limpas. Ah, é obrigação dela. Ela poderia não fazer, mas se é obrigação dela, elogie também. Tem outras que não fazem, tem outras que deixam os meninos tudo sujo. Não é para ser, irmãos, mas a gente sabe que tem. Tem umas que deixam a casa toda suja. Então, o que você vê, chega a casa toda limpinha, cheirosinha, elogie. Para você isso é indiferente, mas para sua mulher não é. Porque ela estava ali limpando, ela estava fazendo a comida. Esses pequenos detalhes, é importante o marido saber que a mulher é sensível, é um vaso mais frágil, mais delicado. É importante o marido saber que a mulher valoriza. São pequenas coisas. Outra coisa, viu, irmãos? Questão aqui do romantismo. Às vezes é engraçado o marido, né? Chega em casa à noite, a mulher está até cansada já, e o marido vai ali: não, vamos namorar, vamos.
E ele às vezes quer que a mulher esteja morta de apaixonada e disposta. Mas ele passa o dia inteiro sendo grosseiro com ela. Irmãos, o homem, ele se guia pelos olhos. Mas a mulher pelos sentimentos, pelos gestos, pela palavra. Às vezes o namoro e o fruto e a forma como vai ser, depende de um relacionamento que às vezes começa no início do dia. É um olhar, é uma forma como você vai tratar, é um abraço, é uma carícia. Então tudo isso expressa às vezes o que vai acontecer mais tarde. Mas se você passa o dia todo sendo grosseiro com sua esposa, tratando de uma forma indiferente, como é que você quer depois que ela esteja morta e sorridente ali para você? Então a gente tem que ter, o marido tem que ter essa perspicácia, certo? Procure conquistar a sua esposa, porque quando era no namoro, você fazia tudo para poder conquistar, cada detalhe você ia ali cultivando. Então cultive no casamento, que agora é o momento mais certo para você cultivar, é dentro do casamento. Então a gente tem que ser importante com isso, ver essa importância. Olha o que Cantares 4:7 diz: você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Olha o 9, Cantares 4:9. Você roubou meu coração, meu amor. Minha noiva roubou meu coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Olha só. Você diz para a sua mulher: minha filha, você roubou meu coração. Você olha para a sua esposa com esse olhar apaixonado, cativante, de que você deseja estar ali com sua esposa, de que é a mulher que você ama, a mulher da sua mocidade, com quem você vai passar o dia, todos os momentos da sua vida. Quer dizer uma coisa, irmãos: filho é bom, é uma bênção. Só que um dia eles vão sair de casa, vão casar, vão trabalhar, vão tomar o futuro dele. Mas a vida todinha vai ser você com seus filhos. Então procure cultivar o seu casamento, porque isso é que é para sempre, e tem que ser feliz, para a glória de Deus, tem que ser uma bênção para a glória de Deus. Então tenhamos essa perspicácia, certo? Outra coisa que é muito importante: fidelidade. Irmãos, tenham cuidado com o que vocês olham. Tenham cuidado com o que vocês escutam. Tenham cuidado com quem vocês andam. Tenham cuidado com o excesso de trabalho que às vezes começa a deixar de ir para os cultos. Não vem mais para culto de oração. Não vem mais para a igreja. Tudo é motivo para faltar aos cultos. Tenha cuidado, que às vezes as janelinhas e as lutas, as brechas do diabo começam assim. Aí vai conversando com um amigo incrédulo do trabalho, começam umas conversas que não são muito legal. Daqui a pouco, irmão, está conversando coisa errada, vendo o que não deve. Aí os amigos dizem assim: não, tu tem que ser feliz, tu tem que ser feliz, rapaz. Essa frase, faça tudo para me fazer feliz, essa frase é assinada por Satanás. Quem diz isso é Satanás. Faça tudo para me fazer feliz. Eu vou ter várias mulheres, eu vou fazer isso, aquilo para me fazer feliz. Frase assinada por Satanás. Eu vou ver tudo que eu quero. Ora, eu faço o que eu quero. Se eu for ver pornografia, vai me dar prazer. Então eu vou ver pornografia. Pornografia é uma carne temperada pelo diabo no inferno, para destruir teu casamento, para destruir a tua família. Só serve para estimular estupro, pedofilia, zoofilia, tudo que não presta, necrofilia, tudo começa ali, com essa porcaria que essa internet, que essas redes sociais colocam. Tenha cuidado com o que você vai ver, tenha cuidado com o que você vai ouvir, tenha cuidado com com quem você vai andar. Irmão, tenha cuidado, porque o diabo está atrás de destruir casamentos. E o mundo aí está as mulheres andando tudo seminua, se jogando para cima dos homens. E às vezes os homens preocupados com carne, deixando de ir para os cultos, deixando de amar a esposa, deixando de olhar para a esposa como a mulher da mocidade. E aí depois está ali nos pecados. E a família destruída, divórcio, lares desfeitos. Cuidado com o que cada um vê. Cuidado. Não dê lugar ao diabo, irmãos. Não dê lugar ao diabo, porque essas coisas são coisas do diabo mesmo, para acabar os relacionamentos, certo? Então, irmãos, que tenhamos essa perspicácia. É possível sim
ter fidelidade no casamento. A gente viu José ali do Egito com a mulher de Potifar. Você viu que ela simplesmente ali, ela foi tentá-lo, mas ele caiu fora. Ele caiu fora, ele não quis. E ali não tinha ninguém vendo não. Não tinha Potifar, não estava ali não, era ele e a mulher. Mas tinha sim um Deus todo poderoso, que ninguém consegue escutar, ninguém consegue omitir nada do que está aos olhos dele. Ninguém consegue esconder. Deus estava ali vendo. Deus estava vendo. E Deus honrou ali a vida de José, né, pelo que ele fez. Então sejamos cada vez felizes no nosso casamento, honrando a nossa esposa, né? Outra coisa que é muito importante, irmãos, é a questão de você perdoar, irmãos. O perdão é muito importante dentro do relacionamento. Nós erramos, irmão. Jesus nos perdoa pelos nossos erros. Imagine se eu fosse ver a quantidade de erros que eu tenho, irmão. Tantas vezes na minha vida eu já errei e Jesus me perdoou. Tantas vezes eu já falei o que não devia, fiz o que não devia, e Jesus ali me recebeu, me abraçou, me perdoou, me deu um novo coração, né? Então, irmãos, vamos perdoar, porque a mágoa, o ressentimento, ele destrói relacionamentos. E eu quero dizer uma coisa para você: o pior não é nem a mágoa, é o que você faz com a mágoa. O pior não é nem o ressentimento, é o que você faz com o ressentimento. Porque às vezes você está magoada com o seu marido, às vezes a mulher com coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Ele nem lembra mais, mas ela naquele dia, ele, quando foi? Pensou que foi ontem, semana passada. Não, minha filha, quando? Nem lembro. Há 30 anos atrás. Entendeu? Aí você fica remoendo esse ressentimento. Então, não vamos remoer ressentimentos. Vamos deixar o passado para lá. Vamos viver de hoje em diante, né? Vamos pedir para Jesus sarar as nossas sequelas, as nossas mágoas. E vamos viver para a glória de Deus. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa que aconteceu comigo ontem. Durante o meu momento ontem, né? Eu orando, pedindo ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que os irmãos sabem tudo que vai ser falado, né? Mas alcança os corações, que a gente possa ter lares diferentes, lares abençoados. Porque, irmãos, eu vou ser sincera com vocês, sabe, às vezes até a minha irmã comenta alguma coisa, às vezes, um encontro e tal, e eu digo muito a ela, eu digo: olha, o problema é espiritual, porque não dá, irmão. Se você está bem com Deus, você tem que estar bem no seu casamento. Mas se você não está bem no seu casamento. Mas durante o momento que eu orava ontem, teve um determinado momento que eu comecei a chorar. E eu disse: Senhor, tua palavra vai ser pregada amanhã. Tu sabes quem vai estar lá. Não sei todo mundo que vai, não sei. Mas tu sabes quem vai estar lá. Mas pode ser, Senhor, que algumas pessoas não recebam. Eu espero que não aconteça isso. Mas pode ser que algumas pessoas não recebam pelo orgulho, pelo pecado do orgulho, pela soberba. E aí, irmãos, Tiago 4,6 diz: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. E aí, eu comecei a pensar, e eu disse: Senhor, o que eu tenho aqui para os irmãos, e o meu maior desejo é que cada irmão, ele possa ter um coração, ser homem segundo o coração de Deus, ser como Davi e não ser como Saul. Davi, quando ele foi repreendido por Natã, ele se arrependeu copiosamente, e ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente pequei, porque fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis
que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustente-me com espírito voluntário. Irmãos, o que eu desejo para cada um hoje é que seja irmão ou que seja irmã, faça como Davi. Se arrependa das suas iniquidades, se arrependa dos seus pecados, se arrependa do seu egoísmo, se arrepende do seu eu, se arrepende por você querer só os seus direitos e não olhar para os seus deveres. Se arrependa, irmãos, bata no peito, pare de olhar para o defeito do cônjuge, pelo amor de Deus, olhe para os seus defeitos. Você tem defeitos também, e Jesus te perdoa. Olhe para os seus e faça a sua parte. Irmãos, eu desejo que o orgulho nessa noite seja quebrado. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus habite em cada lar e cada família aqui presente, e que não se reine mais orgulho. Que cada um pare de dizer: eu não vou fazer isso porque ele não faz, eu não vou fazer isso porque ela não faz. Não, basta. Olhe para Cristo, faça o que Deus quer que você faça. Seja servo, não queira ser senhor. Seja servo, não queira ser senhor. Irmãos, para acabar e para finalizar, é possível sim um casamento feliz. Quem me conhece sabe que eu gosto muito, muito de Catarina Vambora, né? Quem me conhece sabe disso. E Lutero, né? Eles eram muito bem casados, e Lutero, ele escreveu assim, ó: não há na terra um laço tão doce, nenhuma separação mais amarga do que ocorre num bom casamento. Não há relação mais bela, mais amável e mais desejável, nem comunhão e companhia mais agradável do que marido e mulher num casamento feliz. O que Deus quer para o seu casamento é isso. Agora, você quer? Você quer seguir pelos seus prazeres, pela sua vontade? Você quer ser dominada por você, pelo que você acha que deve ser seu casamento? Ou você quer que Jesus controle o seu casamento à luz das Escrituras? A decisão depende de você. O tipo de casamento que você quer ter, o relacionamento que você quer ter, depende de você. A resposta vem de você. Deus quer abençoar, irmãos. Deus quer restaurar. Agora, quebre o orgulho, quebre o seu eu, se humilhe. Tenha o coração de Davi. Arrepende-se dos seus pecados. Volte-se ao primeiro amor. Apegue-se a Cristo e ame a sua esposa. E esposa, ame o seu marido. Ame o seu marido. Ame o matrimônio. Não é opção amar o matrimônio. É ordenança divina. É mandamento. E é um mandamento para o nosso bem, para o bem da igreja e para o bem da sociedade. Deus abençoe, irmãos. Amém. Se não ouvir o tradicional, ouça a pentecostal, né? Irmãos, passando essa segunda-feira na outra, que é dia 8 de julho, né? Eu vou passar um filme aqui na igreja. Não é um filme evangélico, não. É um filme para diversão, para rir. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu tenho falado ultimamente sobre isso, com o senso de humor das crianças, dos jovens. Hoje em dia, por exemplo, as coisas mais aberrantes do mundo são tratadas com seriedade, quando deveriam ser tratadas com riso. Quando a gente ri de alguma coisa, é porque ela é ridícula, é porque ela está fora da ordem, fora do normal. C.S. Lewis dizia: os anjos não riem uns dos outros, somos nós que rimos uns dos outros aqui, porque a gente vê um tropeçando, uma pessoa vestindo-se inadequadamente. A gente tem as nossas coisas que são disformes, né? Então, por exemplo,
questão de homem se parecer com mulher, mulher com homem, homem se vestir de mulher, mulher de homem. Isso era motivo de riso no passado, estava nas coisas engraçadas. Hoje em dia não pode rir, porque é sério. O sério o anormal, o sério o ridículo, né? Então a pessoa tem que tratar aquilo ali com seriedade. E a gente nota que as crianças hoje, elas não têm mais quase nenhum senso de humor. Tom e Jerry é tido como violento, né? Embora as quedas que eles levem lá, volta tudo do mesmo jeito, não acontece nada, ferimento, né? Aqueles desenhos animados, a cara fica chata, depois sai de novo. Até a criança vê que aquilo ali é um outro mundo, né? Mas tem adulto vigilante aí, não pode, né? Não pode. Boi da cara preta pode cantar mais não, porque aí é discriminação, porque o que não é branco é preto. Então há um patrulhamento enorme, né? Tem aquele desenho que foi proibido, aquele que era de um gambá que se apaixonava por uma gata, né? Caía tinta sobre ela, né? E parecia como se ela fosse uma gambá também, ele se apaixonava. Aquilo ali então hoje em dia há uma restrição cada vez maior do senso de humor. Eu estava vendo uma entrevista do Carlos Alberto de Nóbrega, que é aquele da Praça Nossa, né? E ele dizendo, olha, o que eu gostava antigamente é que as coisas engraçadas, a comédia, né? Era feito com coisas simples, coisas infantis. E hoje em dia, para poder rir, não tem que explorar a sexualidade, né? Então parece que a comicidade ficou reduzida a isso aí. Então eu noto que exatamente por essa vigilância, adolescentes não riem mais, né? Coisas que, por exemplo, nos faziam rir, que até hoje nos fazem rir, eles não estou vendo graça nisso aí, o que é? É uma falta de senso de humor. Eu acho isso doentio, irmãos, porque o senso de humor nos permite ver o ridículo, nos permite ver as desordens, nos permite ver coisas que deveriam ser assim e estão sendo assim. É importante até para o lado moral da gente ter um senso de humor, né? E uma casa alegre, irmãos, é uma casa cheia de senso de humor, né? O Lutero, foi citado aqui, Lutero ficava de 4 pés, colocava o filho dele em cima da cacunda e dizia que era para visitar o Papa, e formava uma história lá e saía pulando, né? A Igreja Católica tem horror a Lutero, porque diz que ele fazia de tudo galhofa, né? Ele fazia desenhos, onde ele desenhava os cardeais, de maneira que eu nem vou dizer aqui, né? Fazia desenho com chacota, com tudo. Eram pessoas que tinham um senso de humor, né? Que tinha essa coisa que dá a vivacidade, que dá alegria a uma casa, a um lar, a um relacionamento, né? Então, claro que tudo tem o seu momento e o seu lugar, né? Tem um rapaz que ele trabalhou comigo lá na FGF, eu era coordenador do curso de Direito, ele era coordenador do NPJ, ele era submisso a mim, Carlos Eduardo Paes. Tu lembra, João Batista, dele? Carlos Eduardo Paes, ele se tornou defensor geral aí da União, né, no governo Temer, foi para Brasília, lá ele era o chefe lá da Defensoria Federal e tudo. Aí uma vez eu brincava muito nas reuniões, uma vez ele terminou a reunião e disse assim: professor Glauco, você é a pessoa mais indecifrável que existe na face da terra, porque eu não sei nem como é que eu conjugo isso, mas eu considero você o cara mais sério que eu já conheci na vida e o mais palhaço que eu já conheci também. A gente é sério com coisas sérias, mas a gente tem que ter o senso de humor. Então, eu vou passar aqui, nesse dia, um filme da minha época, filme que é para rir. Eu quero até observar as crianças, a questão de riso, e quero proporcionar esse momento de entretenimento sem maldade, a questão da inocência das brincadeiras e tudo. Então, no dia 8 de julho, passando essa segunda-feira, na outra, a gente vai passar aqui num telão esse filme, vai ser às 19 horas. Por que eu coloquei numa segunda? Porque não tem programação em nenhuma congregação, né? Tem uma aqui, mas os irmãos podem mudar o dia, né? Não tem programação oficial, então dá para vir de todas as congregações. A gente marcaria aqui às 19 horas e vamos trazer a criançada, irmãos, né? Tragam aí os adolescentes, né? Tragam as crianças lá do trabalho que as irmãs fazem, tragam parentes de vocês aí, crianças, adolescentes, né? E tragam vocês também, né? Vamos tentar encontrar uma criança que está aí dentro, tentar ver se ela reaparece aí de novo, né? Criança em corpo de adulto também, como eu, pode vir, né? E vamos estar presentes. Eu até brinquei aqui, eu vou dar o nome dessa programação, Rindo e Brincando com o Pastor Glauco, né? Não sei, passando essa segunda-feira a outra, dia 8 de julho,
às 19 horas. Tá certo, irmãos? Então vamos ficar de pé para nós orarmos, agradecer a Deus, orarmos aí também pelo jantar.